Aquele super alô especial para você, super amigo, super amiga, porque hoje vamos trabalhar if closes. Sério, if closes. Isso é importante? É muito, terrivelmente importante. Cai em todos os vestibulares, de norte a sul, leste a oeste. Por quê? Porque envolvem 6 tempos verbais. Envolve presente, envolve futuro, envolve passado, envolve condicional, envolve passado perfeito, envolve condicional perfeito. Eu tinha comentado em cada aula de tempos verbais. Comentei na aula de Simple Present, de Present Continuous, de Simple Past, que verbos, tempos verbais, isoladamente não caem, realmente. Você montar uma questão de presente simples, montar uma questão de future forms, montar uma questão de simple past, não compensa. Fica desse tamanho, praticamente não avalia nada. Agora, você cobrar if closes, você cobra 6 tempos verbais em uma questão só. Você cobrar passive voice, vai cobrar todos os tempos verbais de uma vez só. Ou reported speech e assim por diante. Então existem formas de você cobrar tempos verbais de uma forma muito mais produtiva, muito mais interessante, uma forma muito mais prática. E if closes é uma dessas formas. Realmente bastante prático, bastante envolvente, em que você tem que realmente conhecer os tempos verbais. Senão, super amigo, super amiga, você não vai conseguir acertar. Sério, não vai conseguir acertar. Trabalhe isso aí lá no médio, verdade, segunda série. E na segunda série, geralmente são 2 aulas. Uma da parte teórica, que vamos lá, explicamos toda a parte teórica, repassamos, depois passamos para exercícios, depois vamos para testes, como fazemos aqui no vídeo, correto? Mas daí eu dou uma segunda aula, verdade, uma segunda aula só de exercícios, para que haja uma consolidação deste conteúdo. Porque uma aula só de if closes realmente não vai dar conta do recado. Por exemplo, esta que você está assistindo agora, você vai entender perfeitamente. Verdade, vai entender perfeitamente. Mas se você pegar exercícios daqui uma semana, daqui 2 semanas, você vai ficar na dúvida, puxa, o que eu faço aqui, o que eu faço ali e assim por diante. Então, você tem que exercitar ao máximo, fazer o máximo de teste, porque é um dos assuntos assim mais exigentes da gramática da língua inglesa. Que mais, super? Verdade, eu falei 6 tempos verbais? Sim, falei 6 tempos verbais. Tem aqui simple present, tem aqui simple future, tem aqui simple past, tem aqui simple conditional, tem aqui past perfect, tem aqui conditional perfect. Presente é o verbo normal no presente. Futuro é o verbo normal no futuro. Infinitivo com will na frente. Passado pode ser irregular, pode ser regular. Irregular, você sabe, é aquele que tem forma própria. Irregular, aqueles que terminam em ed no passado e no particípio. Condicional é o verbo normal com would na frente. Passado perfeito, had mais particípio. Particípio é aquela terceira coluna da lista de verbos. E condicional perfeito, would have mais particípio. Então, particípio, aquela terceira coluna, como eu acabei de contar para vocês, mais would have, que significa teria. Então, teria contado, teria planejado, teria visto e assim por diante, super amigo, super amiga. Então, temos aqui 3 frasezinhas que ilustram. If you try. If you try hard, se você tentar bastante, you will get the file. Você vai conseguir o arquivo. If you tried hard, se você tentasse bastante, you would get the file. Você conseguiria o arquivo. If you had tried hard, se você tivesse tentado bastante, you would have gotten the file. Você teria conseguido o arquivo. Então, tendo presente aqui, grande garoto, grande garota, obrigatoriamente vai ter que ter futuro aqui. Se tem passado aqui, obrigatoriamente vai ter que ter condicional aqui. Se tem passado perfeito aqui, obrigatoriamente você tem que ter condicional perfeito aqui. Repassando, super, repassando. Presente é o verbo normal no presente. Futuro, will, mais verbo no infinitivo ou verbo no presente. Passado
É o verbo no passado, pode ser regular com forma própria e pode ser irregular, aliás, pode ser irregular com forma própria ou regular terminando em ed. E condicional vai ser would mais o verbo normal no infinitivo. Aqui, passado perfeito, had mais particípio. Condicional perfeito, would have mais particípio. If you try hard, se você tentar bastante, you will get the file, você conseguirá o arquivo. If you tried hard, se você tentasse bastante, you would get the file, você conseguiria o arquivo. If you had tried hard, se você tivesse tentado bastante, you would have gotten the file, você teria conseguido o arquivo. Então, o detalhe, grandes amigos, grandes amigas, é você memorizar esses três pares. Presente de um lado, futuro do outro. Passado de um lado, condicional do outro. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Grande pessoa, grande amigo, grande amiga. If you try hard, se você tentar, you will get, você conseguirá. If you tried hard, se você tentasse, you would get, você conseguiria. If you tried hard, se você tivesse tentado, you would gotten the file, você teria conseguido o arquivo. Daí, numa prova, eles vão tirar esse will get daqui e vão deixar assim um espaçozinho. E vão colocar 5 alternativas. E você vai ter que dizer qual alternativa preencheria este espaçozinho aqui. Daí você dá uma olhadinha do outro lado. E você vê que tem esse try no presente. Tendo esse try no presente, você lembra do que eu falei hoje. Se tem presente de um lado, vai ter futuro do outro. Daí você procura nas alternativas aquele que tem will mais verbo. Achando aquela alternativa com o will mais verbo, você marca, consegue um ponto legal, coloca aqui numa boa. Ou se não, eles podem fazer o seguinte, deixar uma lacuna bem aqui. Mas daí você dá uma olhadinha do outro lado. Você vê que tem condicional would mais verbo no infinitivo. Daí você dá uma olhadinha, lembra o que eu falei agora e vê. Se tem passado de um lado, vai ter condicional de outro. Se tem condicional de um lado, vai ter passado de outro. Daí você procura nas alternativas aquela que tem passado e faça sentido na frase. Você tira daqui, coloca aqui e ganha mais um ponto. Mas pode ser pior, pode ser pior. E eu vou te contar como pode ser pior. Eles podem colocar 2 lacunas aqui. Barbaridade. Daí a coisa piora de vez. Daí você vai ter que analisar os 3 pares, os 6 tempos verbais. Você vê na alternativa A. Na alternativa A tem presente e condicional. Não tem nenhum esqueminha com presente e condicional. Na B tem passado e futuro. Não existe nada com passado de um lado, futuro do outro. Depois, na terceira, tem passado perfeito e condicional perfeito. Opa, esta existe. Separa. Daí tem a outra, passado e futuro. Não existe. E aí, futuro e que mais? Futuro e condicional perfeito. Também não existe. Então, você vai marcar a letra C, que tem passado perfeito e condicional perfeito. Então isso aí é bem simples, bem bacana, mas custa chegar lá, custa chegar lá. Não é numa primeira assistida de aula, mesmo que você tenha entendido. Você tem que repassar esse esqueminha, porque realmente dá um trabalho. Outros esquemas, outros tópicos de gramática que é importante você repassar. Conjunções em primeiro lugar, reported speech em segundo lugar, presente perfeito em terceiro lugar. Olha só, e orações condicionais também é importante. Não é que você pegue numa vez só, você vai ter que reassistir essa aula. E o que mais? Nós temos aí situações, por exemplo, de modal verbs, que alguns, apesar de assistirem a primeira aula, ainda têm dúvida. Será que o can vai ser para obrigação ou must? Será que é condicional? E assim por diante. Então, uma série de situações assim que ocorrem em vários tópicos da língua inglesa que realmente obrigam você a ver com muito carinho. Porque as questões caem, chamadas questões contextualizadas, explorando a gramática dentro do texto, através de traduções ali que eles colocam nas alternativas, para ver se você consegue acertar ou não.
Se você não souber a gramática, você não acerta essas chamadas questões contextualizadas. É importante, muito importante mesmo, conhecer a gramática. Que mais? Falei, se tem presente de um lado, vai ter futuro do outro. Se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. Se tem passado perfeito de um lado, vai ter condicional perfeito do outro. Fotografe e mande fazer uma tatuagem para não esquecer no dia da prova. Super? Fotografou? Que bom. Eu não preciso aparecer na tatuagem. Apenas a tabelinha aqui do lado. Daí na hora você dá uma coçadinha na cabeça e dá uma olhadinha. Puxa, presente aqui, futuro aqui. Passado aqui, condicional aqui. Passado perfeito aqui, condicional perfeito aqui. Nossa, a prova está ganha. Claro que você não vai colar no vestibular, né, Super? Não vai fazer uma coisa dessa, mas vai assistir essa aula mais de uma vez e talvez um outro vídeo que eu lance só com exercícios, para que a coisa fique bem bacana, bem supimpa, bem legal. Grande garoto, grande garota. Vamos adiante? Então vamos lá. Legal. Possibilidade real é aquilo que eu acabei de dizer, Super, aquilo que eu acabei de dizer. Se tem presente de um lado, vai ter futuro do outro. Ou pode ter imperativo. Mas cai imperativo assim aos borbotões? Não, Super, não cai imperativo aos borbotões. É uma aqui e outra lá no Nortão, outra lá no Sudão. Gostaram do Sudão? Então, o detalhe é este. O que realmente cai, na maioria das vezes, é presente de um lado e futuro do outro. Pode ser imperativo, mas é mais raro. Escolas militares, por exemplo, costumam cobrar imperativo do outro lado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos exemplos. If you go there, se você for lá, you will be welcomed, você vai ser bem-vindo. If he goes there, se ele for lá, he will be welcomed, ele vai ser bem-vindo. Agora veja uma olhadinha, se você tem presente aqui e futuro aqui, se no presente tiver uma terceira pessoa, um he, tiver uma terceira pessoa, um she, uma terceira pessoa, um it, não esqueça de escolher a alternativa com S. Porque nós explicamos lá naquele vídeo do Simple Present que terceiras pessoas do singular, o S vai estar presente. Então, if he goes, se aparecer if he go na alternativa, neca de pitibiriba. Realmente você não vai marcar. Você vai marcar if he goes para que ter futuro. Se ele for lá, será bem-vindo. E o tal do exemplo de imperativo? Como poderia acontecer numa prova um exemplo de imperativo? Cara, vou te contar agora como isso pode acontecer. Veja bem, se tem presente de um lado, vai ter imperativo do outro também. Imperativo é uma ordem dada com o verbo. Verdade, eu acho que eu até tenho um videozinho aí, cara. Tem até um videozinho aí no nosso canal falando de imperativo. Então, presente de um lado, imperativo do outro. Imperativo é uma ordem dada com o verbo. Tipo, go there, vá lá. Come here, vem aqui. Give me a hug, me dê um abraço. Então, são ordens iniciadas com o verbo. Pedidos iniciados com o verbo, sugestões iniciadas com o verbo. E no negativo, don't go there, não vá lá. Don't stay here, não fique aqui. Don't do the exercise, não faça os exercícios. Então temos imperativo afirmativo, em que o verbo é iniciado ali, uma ordem é iniciada ali, uma sugestão é iniciada ali. Temos o imperativo negativo, que você coloca o don't na frente. E também temos imperativo com sugestão, que daí vem aquela questão do let's. Mas assista o nosso vídeo de imperativo e lá você vai ter tudo sobre isto. Super amigo, super amiga. Então, vamos ver aqui. If he calls again, se ele ligar novamente, let me know, me deixe saber, ou seja, me avise. Uma ordem iniciada com o verbo, uma ordem iniciada com o verbo, um pedido iniciado com o verbo, uma sugestão iniciada com o verbo, nós temos o imperativo. If you want to try, se você quiser tentar, try, tente. Uma ordem iniciada com o verbo. Então, para presente de um lado, o normal, que vai cair no Brasil inteiro, é você colocar futuro do outro. Mas vai que você faça a EPICAR, vai que você faça a AFA, vai que você faça um ITA, vai que você faça um IME ou outra escola militar, marinha, aeronáutica e assim por diante,
E lá o elaborador coloca uma questão com imperativo, só para ver se você está apto a pilotar aquele avião sueco ou não. Então você já sabe, presente de um lado, imperativo do outro também pode. Que mais, super? Olha lá, terceira pessoa, não esqueça, tem o S do lado. Terceira pessoa em Simple Present acompanha o S. Que mais? Bonitinho, está bem marcado aí. Você não vai esquecer. A terceira pessoa, o S de novo. If he calls again, se ele ligar novamente. Presente de um lado, imperativo do outro. Mas no presente tem terceira pessoa. He, ele. O Szinho está ali marcado e destacado. Ah, imperativo do outro. Se tem presente de um lado, pode ser imperativo do outro sem qualquer problema. Entendeu bem esta parte? É uma das mais complicadinhas da aula. Se você conseguiu capturar bem esta ação, beleza. Você está muito bem, super. Você está muito bem. Possibilidade hipotética. Esqueça a possibilidade hipotética. Vamos aqui no prático. Se ela for a Londres, she would change her mind. Ela mudaria de ideia. Se ela fosse a Londres, ela mudaria de ideia. If he told the truth, se ele contasse a verdade, they would forgive him. Eles o perdoariam. If they met her, se eles a conhecessem, a encontrassem, assim por diante, they would give her the job. Eles dariam a ela o emprego. Então a situação é: se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. Se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. Se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. Passado, aquele verbo normal no passado que você assistiu no nosso vídeo de Simple Past. Pode ser irregular, que tem forma própria do passado. Sleep, slept. Drink, drank. Take, took. Não é take it, cara. Não é take it. É took. T-O-O-K. Tá, e os regulares que terminam em ed, no particípio e também no passado. Então, esses dois verbos podem estar aí, irregulares e regulares, na parte de passado. Tendo passado aqui desse lado, vai ter would mais verbo do outro, would mais verbo do outro, would mais verbo do outro. If she went to London, se ela fosse a Londres, she would change her mind. Ela mudaria de ideia. If he told the truth, se ele contasse a verdade, they would forgive him. Eles o perdoariam. If they met her, se eles a conhecessem, they would give her the job. Eles dariam a ela o emprego. Pegou bem a situação? Aprendeu direitinho? Que bom. Então, super. Se tem passado de um lado, condicional do outro. Se tem passado de um lado, condicional do outro. Se tem passado de um lado, condicional do outro. Passado, o verbo no passado, condicional, would mais infinitivo. Would change, mudaria. Would forgive, perdoaria. Would give, daria. Ah, chegamos no ponto. Chegamos no ponto. Verbo to be simple past. Você aprendeu lá no sexto ano, eu acho. Se não aprendeu no sexto ano, aprendeu já no quinto ano, se o professor for mais ousado. Se não aprendeu no quinto ano, aprendeu no sétimo, ou no oitavo, ou no nono. Mas no ensino médio, você tem certeza que já viu que o passado do verbo to be é I was. Eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela era, estava para animais e objetos. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram, eles estavam. E o professor e a professora, lá do sexto, do sétimo, do oitavo, ainda dizia. Às vezes eles dão no sexto, repete no sétimo, repete no oitavo, repete no nono, que a primeira pessoa, super, é was. E as três terceiras, was, é I was, he was, she was, it was. E as demais, were. Então ficou I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Isso você aprendeu, isso você sabe, não vai esquecer jamais. Mas o detalhe é o seguinte, isto aí vale para situações normais. Quando você tem orações condicionais, orações que expressam condição, super, orações que expressam condição, a coisa muda. Como assim? Como assim, Jomar? Olha só,
Na questão de if clauses, que é o que nós estamos vendo agora, você esquece que I was, esquece que he was, esquece que she was, esquece que it was e coloque were para todas. Então fica, if I were you, se eu fosse você, I would tell her, eu contaria para ela. If she were interested, se ela estivesse interessada, she would help, ela ajudaria. If he were there, se ele estivesse lá, he would show it, ele mostraria. Então veja, eu sei que I was, mas como tem esse F aqui, fica was. Eu sei que she was, eu aprendi no sexto também, que antigamente tinha o nome de sexta série. E aqui vai ter condicional. Se tem if aqui, vai ser were. Eu sei que você aprendeu o que é was, mas aqui é were. Sempre que tiver esse if na frase, que for uma oração condicional, seja I, seja she, seja he, seja you, seja we, seja they, seja qualquer coisa. Terceiras, primeiras ou últimas, sempre vai ser were para todas. Mas é claro, se você ouvir várias musiquinhas, eu tinha gravado um vídeo muito legal, intercalando musiquinhas após a explicação, provando que nas musiquinhas, muitas delas, eles usam if I was. Daí, nossa, teve restrição. Assim, ou você tira esse vídeo daí, ou você vai pagar para o autor. Não, eu não vou pagar para o autor. Daí eu tirei o vídeo e estou gravando este no lugar. Inclusive, um monte de restrições, porque tem um monte de musiquinhas em que o cantor e a cantora dizem if I was, mas é o popular, é o informal, é o coloquial. Se você for lá para Ohio, Oregon, Montana, Colorado e assim por diante, lá para o interiorzão super, o pessoal todo, mesmo em Nova York, São Francisco, Chicago, você vai encontrar pessoas dizendo if I was. Mas as pessoas assim mais mais orientadas, mais estudadas, mais, digamos assim, com conhecimento, com informação, vão dizer if I were. Cantores mais chans, cantores mais legais dizem if I were. Como? Você quer um exemplo? Tá bom, aí vai um exemplo. Conhecem aquela garota super maravilhosa, sensacional? Cada vez que eu vejo aquela garota cantando, eu penso em pedir divórcio? Exatamente. O nome dela é Beyoncé. E ela canta uma musiquinha assim, If I Were a Boy. Ela não diz If I Was a Boy. Ela diz If I Were a Boy. Cara, quem sabe eu coloque aqui na descrição do canal alguns linkzinhos para vocês darem uma consultada nesses linkzinhos aí e veem como eles dizem If I Was, algumas cantoras, e If I Were, a minha super Beyoncé. Não posso esquecer. No final dessa gravação vou colocar linkzinhos ali bem bacanas para vocês ouvirem e perceberem que a coisa existe. Eu acho que eu não vou ter restrição daí, né? Porque eu estou até dando likes lá, dando visualizações para esse pessoal que está ganhando dinheiro pra caramba, sem problemas. Eu acho que dá. Qualquer coisa eu dou uma ligadinha para o chefe do Google lá, puxa vida, mas são tão importantes para a minha aula, e a educação é educação, os alunos precisam aprender, e quem sabe eles me liberem. Mas o importante é que se tem condicional, vai ter were. Se tem condicional, vai ter were. Se tem condicional, vai ter were. Ou seja, se tem passado deste lado, vai ter condicional do outro. Mas se o passado for verbo to be, eu sei que aqui é I was. Eu sei que o normal que você aprendeu é he was. Eu sei que você aprendeu it was. Mas como tem esse Fzinho aqui, vai ser were para todas. If I were you, se eu fosse você, I would tell her. Eu contaria para ela. If she were interested, se ela estivesse interessada, she would help, ela ajudaria. If he were there, se ele estivesse lá, he would show it, ele mostraria. Vou deixar os linkzinhos aqui na descrição do canal para vocês darem uma ouvida. Só música boa, super, só música boa. Não vou pegar cacareco para deixar na visualização dos meus... Não. Vou deixar só coisa boa aqui na descrição do canal. Beleza, super? Então, o detalhe é este.
Condição impossível, como é que fica? Bom, condição impossível é passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. If you had listened, se você tivesse me ouvido. You would have avoided the thing, você teria evitado a coisa. If she had answered the phone, se ela tivesse respondido, atendido o telefone, it would have been different, teria sido diferente. If we had warned her, se eu tivesse avisado a ela, she would have made, ela teria conseguido. Então, se eu tenho passado perfeito, had mais particípio, eu vou ter condicional perfeito. Would have mais particípio. Se tiver passado perfeito, had mais particípio, aqui vai ter would have been different. Condicional perfeito, would have mais particípio. Se eu tenho passado mais particípio, que é passado perfeito, vou ter would have, teria feito, mais particípio. E é claro que eu não coloquei nada de cor e nem de destaque na parte 2. Olha, tá tudo igualzinho, tá tudo igualzinho. Porque lá no vestibular, cara, vai estar tudo igualzinho. Não vai estar destacado, não vai estar cheio de coisinhas lá. Não vai estar tudo igualzinho, tudo bonitinho. Então você tem que estar preparado para isso. Mas não esqueça, cara, passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. If you had listened, se você tivesse ouvido a mim, you would have avoided, teria evitado. If she had answered, se ela tivesse atendido o telefone, it would have been different, deveria ter sido diferente. If we had warned her, se nós tivéssemos avisado a ela, she would have made, ela teria conseguido. Caso especial 2. Aí tem um detalhe. Aqui, super amigo, super amiga, se você tem passado de um lado, você pode, além do would, colocar could ou might do outro. Se você tem passado perfeito de um lado, você pode colocar, ao invés do would have protected, você pode colocar could ou might também, tá? Mas isso aí não cai assim de uma forma marcante. Nas escolas militares e vestibulares mais particulares, aqueles vestibulares mais ocultos, de estados em que você não está presente, pode ser que caia. Passado de um lado, você vai ter condicional do outro, would mais verbo, mas pode ser could e pode ser might. Passado perfeito de um lado vai ter condicional perfeito, mas pode ser could e pode ser might também. Vamos dar aquele tchan bacana para que você não esqueça. Também deixei sem destaque a parte 2, só para ir treinando você. Percebeu direitinho, super? Beleza, que mais? Especial 3, em linguagem literária, pode-se omitir a conjunção if. E como é que eu vou omitir a conjunção if? Desta forma, vou pegar esse had, vou passar para frente. Verdade. Vou pegar esse had, vou passar para frente. Passando para frente, esse if cai fora, super. Esse if cai fora. Se você tivesse trazido a grana, cash, dinheiro em espécie, I'd have accepted, eu teria aceitado. Então fica, tivesse você trazido o dinheiro, eu teria aceitado. Passei o had para frente, o if foi embora. Tivesse ele avisado a ela, ela não teria sido ferida ou machucada. Então o detalhe é, had na frente, would have accepted. Had na frente, would have accepted. Então o detalhe é, passei o had para frente, automaticamente o if caiu fora. Passei o had para frente, automaticamente o if cai fora. Também é meio raro, mas se cair, o Jomar deu. Caso especial 4, whether, também significa ser, mas é uma conjunção integrante. É usada quando há uma opção ou dúvida na oração. I don't know whether she loves me that much or not. Eu não sei se ela me ama assim tanto ou não. You can kill you all. We can kill you all. Nós podemos matar vocês todos. Whether or not you confess. Mesmo que você não confesse. Please tell me whether you're in or out. Me diga se você está dentro ou fora. I really need to know. Realmente preciso saber. Olha só o weather, olha só o weather, olha só o weather. Que significa se, super. Mas para opção ou dúvida. E if é o se para condição.
exercícios. Será que você vai conseguir fazer? Vamos ver. Coloque a forma correta dos verbos nos parênteses. Vamos dar uma olhadinha. Se você pretende fazê-la mudar, você... Bom, se eu tenho presente aqui, dou uma consultada na tatuagem, o que vai ter aqui? Se eu tenho presente aqui, o que vai ter aqui? Futuro. Você vai falhar, não vai conseguir. Se tem futuro aqui, o que vai ter aqui? Se tem futuro aqui, o que vai ter aqui? Dá uma olhadinha nas tabelinhas, vai ter presente. Se ele tiver os recursos, ele investirá muito. Mas veja bem que eu destaquei o ele, então é has. Se fosse you, seria have. Mas ele é has, porque presente aqui, futuro aqui. Futuro aqui, o que vai ter aqui? Futuro aqui, o que vai ter aqui? Vai ter presente. If they hope to be accepted. Se eles esperam ser aceitos, they will be disappointed. Eles ficarão desapontados. Então, se tem presente aqui, vai ter futuro aqui. Se ela tivesse estômago para isso, guts, tripas para isso, as coisas seriam diferentes. Passado, olha had, passado, olha had, passado de um lado, condicional para outro. Se eu tivesse tripas, estômago, coragem, as coisas seriam diferentes. Passado de um lado, condicional para o outro. Se ela, da maneira que eles esperavam, ela perderia o seu verdadeiro eu, a sua identidade. Se tem condicional de um lado, vai ter passado do outro. Veja bem, passado do be pode ser she, pode ser I, pode ser he, pode ser you, pode ser you, pode ser they. É o word para todas. Beyoncé prova isso. Se Bob, uma pessoa diferente, ele tomaria diferentes escolhas, faria diferentes escolhas. Então aqui eu tenho condicional e aqui vou ter o quê? Aqui eu tenho condicional, aqui vou ter o quê? Passado. Seja ele, seja o que for, vai ser were. Eu sei que Bob é ele, mas vai ser were. A companhia, a ela mesma, se ela tivesse vendido parte das ações. Would have recovered, teria se recuperado. Se eu tenho passado perfeito de um lado, se eu tenho passado perfeito de um lado, vou ter condicional perfeito do outro. Se eles, o apoio necessário, eles teriam tomado uma decisão mais adequada. Então aqui, condicional perfeito, vai ter o que aqui? Condicional perfeito vai ter o que aqui? Passado perfeito. Se eles tivessem tido o apoio necessário. Se Elga não tivesse rejeitado a oferta, eles teriam levantado os fundos. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Se eu, no comando, todos eles se estariam fora da companhia. If I were igual a Beyoncé. Não existe was quando é condicional e passado. Passado do verbo to be é o were para todas. Não esqueça disso, super amigo, super amiga. Testes. Você vai parar o vídeo. Sério. Você vai parar o vídeo, vai pausar, pausar, o que você quiser, ou faz um ou faz outro. E daí você veja qual a alternativa. 1, 2, 3, 4, 5. Pause. Voltou? Que bom. Se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. Se você fosse uma pessoa melhor, você agiria de uma forma diferente. Presente não tem nada. Passado com was não dá. Passado com were dá, mas passado e futuro não tem nenhum que diga isso. Presente e futuro tem, mas if you is, eu pensei que fosse if you are, né? Não. Pause o vídeo. 1, 2, 3, 4, 5. Voltou? Que beleza! Alternativa que completa a sentença abaixo. Letra D. Se tem passado perfeito desse lado, vai ter condicional perfeito do outro. Eu teria sido o grande amor da sua vida se você tivesse mudado, tá? Aqui futuro e passado perfeito não dá. Would be não existe. Was também não dá. Seria were se fosse aqui uma outra coisa. Be, I be, não dá. Pause.
Voltou! Que beleza! Escolha a alternativa apropriada a qual pode completar a sentença. Aqueles pesquisadores a uma conclusão final se eles tivessem tentado mais intensamente. Qual que vai ser? Would have come. Porque se tem o quê? Passado perfeito de um lado, vai ter que ter condicional perfeito do outro. Não pode ter would come. Não pode ter had come, que não faz sentido, tá? Não pode ter will become, porque passado perfeito tem que ter condicional perfeito, tá? E would have come, sem problemas. Would had, não faz sentido, não existe isso aqui. Cesulon, Maringá. Pause. Volte. Qual alternativa completa a sentença abaixo? Se eu trouxer o cartão de crédito, dinheiro em qualquer lugar, você pode estar certo. Will get. Se eu tenho presente de um lado, vou ter futuro do outro. Will be gotten. Não faz sentido. Would have to get. Que horror. Would been gotten. Não faz sentido, cara. Presente com isso aqui do outro lado. Would have been. Nossa senhora, nem vou continuar. Unirio, RJ. Vai que vai. Mas está lá, firme e forte. Marque o item que mostra a finalização correta para a seguinte sentença. If all the troubles, todos os problemas, fossem relacionados a açúcar ou gordura, nós... Pause o vídeo. Volte o vídeo. Nós poderíamos resolver todos eles num piscar de olhos. Blink of an eye, piscar de olhos. Olha só, poderíamos colocar um would, poderíamos colocar um might, mas lá no Rio quiseram puxar o teu tapete. Então colocaram could solve. Barbaridade. Falei, se prepare, cara, se prepare. Qual é a forma correta? Pausa o vídeo. Volte o vídeo. Qual é a forma correta? Vamos ver. Ah, se tem passado aqui com were, vai ter condicional aqui, bonitinho. Por que não está certo esse? Futuro, não. Por que não está certo esse? Passado com was, cara? Não dá. Por que não está certo esse? Passado perfeito, condicional, não dá. Com was também não dá. 7. Se eu mais alto, eu acho que aquela linda mulher. Este é o meu sonho. Pause e faça. Beleza. Olha lá, bonitinho. Tá? Vamos ver os demais. Presente não dá. Passado com was não dá. Passado com futuro não dá. Presente com futuro dá, mas I are não dá. I are. Número 8. Escolha cuidadosamente a alternativa mais apropriada que pode completar a sentença abaixo. Se ele espera ganhar, ele gastar muito dinheiro na campanha. Deve ser eleição, cara. Deve ser eleição. Pause agora. Beleza? Tranquilo. Se ele espera ganhar, ele terá que gastar muito dinheiro, tá? Presente com passado no A não dá. Presente com... Nossa senhora, que horror. Com particípio também não dá. Com presente perfeito. Com presente não dá. Going to have... Ah, que horror, cara. É esse mesmo. Penúltimo, marque a única alternativa que pode ser completada ou pode completar a sentença corretamente. Se todos eles tivessem estado lá, nós, uma situação diferente. Volte o vídeo. Nós teríamos tido passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. O condicional aqui não dá. Did have não dá. Won't have sem sentido. Don't have, nossa, só bobagem.
Marque a outra forma condicional correta das frases. If he gives the loan, se lhe der o empréstimo, the company will survive, a companhia sobreviverá. Neste aqui, eu tenho presente de um lado, futuro do outro. E if Martha really loves him, se Marta realmente o amar, she'll be there, ela estará lá. Eu tenho aqui presente de um lado, futuro do outro. Qual outra que as duas estão corretas? Qual outro que as duas estão corretas? Porque aqui as duas estão corretas. Qual outra alternativa em que as duas estão corretas? Esse pega. Pause e faça. Voltamos. Passado condicional. O resto, passado e futuro não dá. Passado perfeito e condicional perfeito dá. Mas passado e futuro não dá. E aqui também não dá, né? Passado e futuro não dá. Então, o único que está os dois corretos são esses aí. Next. Pois é, final, super. Final. Barbaridade. Final. O detalhe é este meu garoto, minha garota. Tá? Aprendeu direitinho? Que bom. Mas essa é uma aula complexa, uma aula assim que engana bastante. Eu quero ver se gravo um outro vídeo só com exercícios para que você possa consolidar bem essas informações. Perfeito? Então, por aqui, um grande abraço. Continue sempre mandando essa brasa federal fantástica tua e sempre espalhando boas coisas por aí. Se você gostou do vídeo e você acha que tem uma pessoa, um amigo seu, um parente para quem você possa enviar e salvar a vida dele, faça isso. Vamos mudar esse planeta. Um grande abraço a todos. Até. Bye, bye.